Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é dia da nossa palavra de meditação. Hoje é dia do que nós temos falado nas nossas devocionais, que Deus tem ministrado pra gente. E eu comecei a falar um pouquinho sobre alguns termos, do hebraico, em algumas palavras minhas. Você vai estar vendo alguns termos que falam sobre o hebraico e o que isso significa, E hoje eu trouxe para você o início de uma oração que todos nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso, isso aí. E nós vamos falar o que isso significa, dentro da cultura hebraica para o judeu, o que isso significa quando Jesus, ele, no capítulo de Mateus 6, após dar várias instruções sobre várias coisas, ele começa dizendo, quando orareis assim, E a gente pode ver isso lá em Mateus capítulo 6, e a gente vai ver, na verdade, lá no versículo 9, mais ou menos, onde começa a oração do Pai Nosso. E ele começa assim, Pai Nosso que estais no céu. Isso tem um significado muito importante, porque no hebraico a gente chama assim, Avinu Shabbat Shamayim. Isso, mas o que isso quer dizer, pastora? Essas são as primeiras palavras da oração de Jesus. E ele fez isso, tudo que Jesus fez aqui na terra. Eu quero que você entenda isso, todo o tempo que ele passou. Ele foi intencional. Ele veio trazer, ele veio restaurar conceitos. E ele aqui nessa oração, ele fala de conceitos divinos, de princípios divinos que o mundo espiritual fala. Que o reino dos céus fala. Que na verdade, para traduzir para o reino aqui na terra. E quando ele está falando isso, Jesus várias vezes, ele faz um paralelo dele entre ele e o pão. Se você for ver lá em João capítulo 6, versículo 51, ele vai dizer assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei a minha vida pelo mundo. E Jesus ele começa a falar isso no sentido espiritual, querendo dizer que ele pode saciar essa fome espiritual, Ele é a revelação que temos e que penetra no mais profundo de Deus, isso aí. E essa palavra hebraica para pão, ela quer dizer lehem, lehem. E essa palavra que Jesus falava, ela tem 3 letras hebraicas, que fala de Lamed, Het e Vem. O que é isso? A letra do Lamed, ela fala da autoridade, ela fala daquele que tem poder. A letra do Het, ela fala da proteção. E a letra do alfabeto do Men, ele fala do alinhamento, alinhar você com os céus. E Aleph, ele é o conceito de Deus, a forma de Deus, que fala, se você for ver a letra em hebraico, ela parece, até lembra um boi, um chico de um boi, porque ela fala de força e poder. E no número do hebraico é o número 1, Dizendo que Deus é único. Então, quando a gente volta lá, o Avinu Shabbat Shammai, Avinu quer dizer pai. O Ava, pai, ele é uma contração dizendo que o pai é nosso e não meu pai. O pai é nosso. Então, eu quero que a gente entenda que, em primeiro lugar, essa oração que aconteceu lá, que a gente lê nos evangelhos que Jesus repetiu, ela não foi uma oração inventada por Jesus. O que Jesus faz aqui? Essa oração ela é uma parte de uma junção, de uma oração que, por séculos, ela era feita pelo povo judeu. E aí, ele traz para dentro dos seus ensinos ali, ensinando os seus discípulos, ensinando a nós, esse conceito milenar. Para dentro dessa oração. Mas por quê? Por causa de um conceito bíblico que trata do reino dos céus, que é o conceito da unidade. Quando Jesus ele começa a fazer essa oração dentro de um contexto histórico onde existiam tantas desigualdades sociais, onde existia tanta desunião, e eu quero trazer isso para o nosso tempo, um tempo onde muitas vezes nós estamos vivendo debaixo do isolamento, por tantas decepções, onde homens pensam em si, não pensam no próximo,
em acumular coisas só para si, não pensa naquele que está do lado precisando. Por isso que eu vim trazer essa mensagem hoje. Para resgatar em você o conceito dessa oração que Jesus quis trazer, o conceito da unidade. Por quê? Porque tudo que acontece lá em Israel, e Israel foi a nação que Deus escolheu, né? E nós não temos como contestar isso. De lá saem todas as coisas e é lá que Jesus vai voltar. Existe um conceito em Israel muito forte na cultura de Israel. Tudo Israel é pensado no coletivo. Eles pensam tudo no coletivo. Então, quando Deus ele traz libertação, né? Quando ele vem trazendo libertação, ele faz para uma nação inteira. Quando ele liberta o povo do Egito, é uma nação inteira. Tudo que Deus faz, ele pensa na humanidade, ele pensa no corpo, ele pensa no coletivo. Então, esse conceito é para abranger, é para integrar, é para aconchegar todas as pessoas. Porque o conceito da individualidade, ele não combina com as escrituras. Não combina com as escrituras. E muitas vezes é um conceito que a gente traz. Eu vou conquistar, eu vou ter, eu vou possuir. Não. Eu não posso ficar bem se eu me ver conquistando e meu irmão não. Se eu puder dar uma ajuda para ele, não der. Né? Por quê? Porque esse conceito dos céus, ele nos impulsiona a trabalhar na coletividade, né? Isso fala da cruz. Porque isso fala do relacionamento nosso com Deus e de Deus com os homens. Por quê? A Bíblia fala de reino. Reino não é com uma pessoa só. O reino é feito por um rei e seus súditos, por um povo. Ele fala, a Bíblia inteira, ela vai tratar disso. Ela fala sobre comunhão, um povo que caminha na mesma direção, apesar das diferenças. Apesar das diferenças. E olha só que coisa interessante. Nos tempos bíblicos, quando o povo precisava fazer as viagens, né? Eles caminhavam longas distâncias para poder comemorar principais 3 festas, que eram as festas que eles subiam a Jerusalém anualmente, pelo menos para Páscoa, para Pentecostes e para Tabernáculos. Eles não viajavam sozinhos. Eles viajavam em caravanas e eles viajavam em família, em todas as famílias. Eles juntavam todas as famílias e eles caminhavam juntos. Por quê? Porque eles pegavam a provisão para aquele povo ali, não era só para a família deles. Toda a provisão ela era dividida. E eles tinham que fazer esse caminho para ir e para voltar. Porque a estrada era perigosa, porque eles tinham esse conceito de todos adorarem juntos. Então eles não saíam sozinhos, só com a sua família. Eles saíam em caravana. Eles saíam em caravana. Por quê? Porque eles, e aí quando eles acampavam em volta, eles acampavam todos no coletivo. Por quê? Porque o conceito era da unidade. O conceito era da unidade, né? E aí quando a gente vem para isso, a gente vê que esse conceito de Deus coletivo, nós precisamos deixar, muitas vezes, de olhar para o nosso próprio umbigo, para olhar para quem está ao nosso redor. Porque esse conceito da oração, e quando a gente vai para a oração toda, a gente vai ver isso falando. Jesus está nos sinalizando esse grande senso de pertencimento. Venha o teu reino, o pão nosso. Não é só o meu pão, é o pão para mim e é o pão para meu irmão. Dá para todos, não é só para um. E perdoa as nossas dívidas, não é só as minhas. Eu me torno um intercessor do meu irmão. Eu me torno um intercessor daquele que está do meu lado. Ou seja, é tudo focado na coletividade, onde eu me importo com o outro. E essa oração, ela vai me direcionar a entender que a gente não é nem melhor e nem pior que o outro. Nós precisamos aprender a olhar para o outro. Teu é o reino. Teu é o reino. E o que acontece? Essa oração leva a gente para um propósito de entendimento a ser parte de um corpo, um reino, aonde existe um rei que governa. Esse rei
que nos dá sustento, esse rei que me protege e nos protege, e esse rei que me convida a entrar debaixo desse entendimento e a fazer parte desse reino, porque ele é meu pai, mas ele também é pai Abba. Ele é meu pai e ele também é pai do outro, né? Ele é aquele que vai trazer, né, o pertencimento da família. Porque no nome de Deus nós temos o conceito real. No nome de Deus nós temos o conceito, né, dessa palavra toda, que o Bet, ele quer dizer também para mim, a letra Bet, a letra da casa, da família, o conceito real, ou seja, a pessoa que tem autoridade sobre o lar e que tem a responsabilidade de ser referência na família. Avinu Shabbat Shammai, Pai nosso, o Pai é nosso. E nós precisamos resgatar nesse tempo esse conceito de reino, aonde não é a minha defesa teológica, o meu achismo, o meu pensamento, só para minha casa, só para minha vida. Não. É onde eu volto ao original. Eu volto à originalidade. E eu falo, o Pai é nosso. O Pai é nosso. Que Deus abençoe você. Que você seja abençoado por essa palavra. Um beijo no seu coração.